Então vamos explorar agora a anatomia da caixa torácica. Então a caixa torácica ela é formada por 12 pares de costelas e cartilagens costais, 12 vértebras torácicas, os discos intervertebrais e o osso externo anteriormente. Então a gente vai diferenciar essas costelas em costelas que são verdadeiras, costelas que são falsas e costelas que são flutuantes. Então da primeira à sétima costela, ou do primeiro ao sétimo par de costela, nós consideramos essas costelas verdadeiras, porque elas apresentam um par também de cartilagem costal que se articula diretamente com o osso externo. Então a gente pode observar aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Percebam que todas elas têm uma cartilagem costal e essa cartilagem costal se articula diretamente com o osso externo. Já a oitava, a nona e décima, esses três pares de costelas, eles são considerados falsos, porque a gente pode ver aqui, ó, que a oitava, a nona e a décima, embora ela tenha essa cartilagem costal ela não chega até o osso externo. Então ela se articula, a gente vai ver mais para frente, que é uma articulação sinovial aí, intercondral. Ela se articula com a cartilagem da sétima costela. Então por isso elas são denominadas de costelas falsas, tá? E as duas últimas, a 11ª e a 12ª, são consideradas costelas flutuantes, então ela não tem essa cartilagem costal se articulando entre si ou entre o osso, a costela e o osso externo diretamente, tá? De maneira geral, a gente vai chamar uma costela típica, que é basicamente da terceira até a nona, até a décima, uma costela que apresenta esses acidentes. Então ela tem uma cabeça, tá? A cabeça da costela, depois, essa cabeça ela sofre um estreitamento, que a gente vai denominar de colo, há um tubérculo. Esse tubérculo vai articular essa costela ao processo transverso da vértebra torácica. Essa costela tem um corpo, tá? E ela muda de direção de posterior para anterior através do que a gente chama de ângulo da costela, tá? Essas costelas articuladas com as vértebras torácicas posteriormente e com as cartilagens costais anteriormente, elas deixam um espaço entre elas que a gente vai denominar esses espaços de espaços intercostais. Então a costela típica, ela tem uma cabeça, está representada aqui por esse número 1. Percebam que nesse número 1 aqui a gente tem duas facetas, representadas pelo número 6, que são facetas para se articular então com o corpo da vértebra torácica, e entre essas duas facetas há uma trave, uma crista óssea que a gente chama de crista da cabeça da costela, tá? Depois aqui esse número 2 representa o colo da costela, esse estreitamento seguido pelo tubérculo, número 4, e esse asterisco aqui então ele determina o que é o ângulo da costela. Depois a costela tem o seu corpo, tá? E anteriormente ela vai ter uma superfície articular para articulação com a cartilagem costal, que é a articulação costocondral, tá? É importante a gente notar também, mais para frente a gente vai ter imagens que demonstram isso de maneira melhor visualização, tá? Que essas costelas ela tem um sulco, e nesse sulco aí vai passar um feixe vasculo nervoso intercostal, tá? Então, como costelas atípicas, aqui a primeira costela ela apresenta um corpo mais largo e ela é mais curta, ela apresenta uma única faceta, ela não tem crista na cabeça dessa costela, porque ela vai se articular unicamente com uma vértebra, que é a primeira vértebra torácica, tá? Ela tem dois sulcos, né? A gente vai ver um sulco para artéria subclávia e um sulco para veia, vou mostrar melhor numa imagem mais à frente, e entre esses dois sulcos a gente tem então um tubérculo para o músculo escaleno anterior. Já a segunda costela, que está aqui representada, ela tem uma tuberosidade para a inserção do músculo serrátil anterior, tá? Então nessa imagem aqui, ó, nós temos sulcos, o anterior é o sulco da veia subclávia, o posterior o sulco da artéria, entre eles a gente tem um tubérculo para a inserção do músculo escaleno anterior, tá? Posterior ao sulco da artéria subclávia a gente tem também uma inserção, é um local para a inserção, né, do músculo escaleno médio e também do próprio serrátil anterior, mas o serrátil anterior ele só deixa esse tubérculo, né, essa marcação é maior na segunda costela, tá? Então aqui, ó, esses sulcos são formados então por esses vasos. Então aqui a gente tem a veia subclávia, a artéria subclávia, que formam esses sulcos então nessa face superior dessa primeira costela, tá? É importante lembrar que além dessa artéria aqui entre o escaleno anterior e o escaleno posterior, vão passar então aqui todas as raízes do plexo braquial, né, que vai inervar todo o membro superior, eles passam junto aqui com essa artéria subclávia. Como costelas atípicas, ainda a 11ª e a 12ª, elas apresentam apenas uma única faceta, tá? Ela não tem crista porque ela se articula apenas com uma vértebra.
Então a costela 11 se articula unicamente com a vértebra T11 e a costela 12 com a vértebra T12, então elas não têm crista, e essas costelas elas não apresentam tubérculo, uma vez que elas não se articulam com o processo transverso das vértebras T11 e T12, tá? Essas vértebras então articuladas, elas formam 11 espaços intercostais, e abaixo da 12ª costela nós não temos um espaço intercostal, mas nós temos um espaço subcostal. Falar um pouquinho agora das vértebras torácicas típicas. Então, uma vértebra torácica ela tem um corpo com uma ou duas fóveas costais. Nós conseguimos ver aqui uma vista lateral dessa costela torácica. Então, tem aqui uma face costal, uma face articular, né, para a cabeça da costela. Ela tem um forame vertebral menor e circular, quando a gente compara ao primeiro segmento, que é o segmento cervical, né, onde esse forame era maior e triangular. Incisuras vertebrais inferiores e superiores, né, que essas vértebras, ao se articularem, então elas vão formar um forame intervertebral para dar passagem ao nervo formado ali pela segmentação da medula espinal. Então, esses nervos espinais, que são pares, então um de cada lado, eles deixam então essa medula espinal passando aí pelo forame intervertebral, tá? Elas apresentam um processo transverso que é longo e bem forte, e um processo espinhoso que é longo também e oblíquo. Ele tem um direcionamento inferior para baixo. Essas vértebras podem apresentar a fóvea costal superior e inferior, né? Eu vou mostrar uma imagem a depender da vértebra, tá? E tem uma fóvea costal no processo transverso, exceto na T11 e na T12, porque as costelas 11 e 12 não apresentam tubérculo para se articular então aí com esse processo transverso. Então aqui a gente consegue ver essas vértebras articuladas, tá? E aqui, ó, a primeira vértebra torácica, então ela vai apresentar uma fóvea costal completa para se articular com a primeira costela e uma hemifóvea. Isso vai acontecer da primeira até a 9ª vértebra. Elas vão ter sempre uma hemifóvea superior, uma hemifóvea inferior. Na 10ª vértebra torácica, ela tem apenas uma hemifóvea superior, tá? E a 11ª e a 12ª tem uma fóvea completa. E não tem fóvea costal, vejam aqui no processo transverso. Então, do processo transverso da primeira até a 10ª, 11ª e 12ª não apresentam. A 11ª e a 12ª tem uma fóvea costal completa no corpo. Da 2ª à 9ª, duas hemifóveas, uma superior e uma inferior. E a primeira tem uma fóvea completa e uma hemifóvea. As vértebras torácicas que são atípicas, então, a T1, ela tem um processo espinhoso longo quase horizontal, que foge, né, o padrão desse segmento, que é ter um processo espinhoso bem oblíquo, né? Há uma fóvea costal com face articular completa, como mostrei na imagem anterior, né, superiormente e inferiormente uma hemifóvea. A T10 apresenta apenas fóvea costal com face articular superior, T11 fóvea costal completa, T12 também completa, mas lembrem que a T11 e a T12 não tem fóvea costal no processo transverso, tá? T10, T11 e T12 articulam-se apenas com uma única costela, que são as costelas, respectivamente, 10, 11 e 12. Para a gente fechar aqui agora esse arcabouço ósseo, anteriormente a gente tem o externo. O externo ele é um osso plano, a gente pode dividi-lo em 3 partes. Nessa parte mais superior nós denominamos de manúbrio, essa parte central é o corpo do externo e inferiormente o processo xifoide. Essas partes estão articuladas entre si através de 2 sínfises, a sínfise manúbrio external e uma sínfise xifo external. Isso é uma vista lateral, onde a gente consegue ver aqui as incisuras costais. Eu quero chamar a atenção para essa segunda incisura costal, que ela coincide aqui com esse ângulo external, o ângulo do externo, que corresponde à articulação então entre o manúbrio e o corpo do externo. A gente pode falar ainda aqui que o manúbrio, nessa parte aqui superior, tem as incisuras claviculares, né, vão receber a extremidade external das clavículas para formar as articulações externo-claviculares. Superiormente, uma incisura jugular, que está ali na altura de T3, T4. O ângulo do externo, né, como eu falei, a sínfise manúbrio external, tem um epônimo, né, conhecido como ângulo de Louis, está ali entre T4 e T5, é uma boa referência anatômica para a palpação do tórax, para a contagem dos espaços intercostais, uma vez que a gente sabe que esse ângulo coincide com a segunda cartilagem costal, tá? No corpo, o corpo vai apresentar lateralmente essas incisuras costais e também umas cristas transversas que a gente consegue ver aqui, ó, nessa margem anterior, nessa face anterior do osso, a gente consegue ver essas cristas
transversas. E o processo chifoide está ali na altura, no nível da 10ª vértebra torácica.